Bom, pessoal, essa é uma aula de tira dúvidas, né? Então aqui tem um conteúdo bem curtinho sobre matrizes, apenas para reforçar alguns pontos, né, da programação de matrizes em Python. Então, para ajudar vocês com matrizes, eu gostaria primeiro de falar que matrizes realmente eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade e que esse é um conteúdo que é um pouco mais difícil mesmo, é o conteúdo mais difícil da disciplina, né? Porém, ao mesmo tempo, eu espero assim mostrar com essa aula que não é um conteúdo muito mais difícil do que listas, tá bem? Entendendo bem listas, você entende bem as matrizes no Python, né? Então, primeiro de tudo, fundamental é lembrar que matriz no Python é uma lista de listas. Essa é a forma que é implementado nessa linguagem de programação. Então, o que eu vou passar aqui são vários códigos, né, trechinhos de código de como você trabalha com as matrizes. Então, da forma como nós definimos, matrizes é uma lista de listas e nós podemos dizer aqui que ela vai ter um número de linhas que nós denominamos M e N colunas. E aí nós chamamos uma matriz M por N, né? Uma matriz de M linhas e N colunas. Então, só para lembrar alguns conceitos, uma matriz de M linhas, você vai ter as linhas 0, linha 1, linha 2, linha 3, né? Então, assim, essa daqui faz referência à primeira linha dessa matriz. Então, se por exemplo, se a matriz aqui em cima definir, ó, matriz definida como uma lista de listas, lembre-se. Então, essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha. A primeira linha da matriz nós chamamos de linha número 0, né? Então você vai ter que esse 0 aqui, se você der o print, você vai ter que vai ser igual a essa lista aqui, que é uma linha contendo os inteiros 1, 2 e 3, né? E assim por diante. A linha 1 vai ser esse conteúdo aqui e a linha 2 vai ser esse conteúdo aqui, né? Então, aqui na nossa matriz, a gente tem uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, linhas 0, 1 e 2, né? Totalizando as 3 linhas. Então tá joia. Então era só para lembrar isso daí. A mesma coisa com colunas, né? Então se tem n colunas, ela vai ter em cada sublista aqui, né? Cada uma dessas listas vão ter 3 itens, né? E por exemplo, a primeira coluna vai ser os itens 1, 4 e 7. A segunda coluna vai ser os itens 2, 5 e 8. E a terceira coluna os itens 3, 6 e 9. Né? E também assim, se te perguntarem qual coluna, qual o número da coluna da primeira coluna para você acessar, seria coluna 0, né? Então para você acessar os itens da coluna 0, você faria assim, né? Esse é o primeiro item, esse é o segundo e esse é o terceiro item, né? Esse daqui, isso aqui faz referência ao primeiro item da primeira coluna. Esse aqui faz referência ao, ao segundo item da primeira coluna. Porque aqui a gente mudou a linha e manteve a primeira coluna. E aqui é o terceiro item da primeira coluna. A gente manteve a coluna 0, que é a primeira coluna, e o 2, que é a linha 2, terceira linha. Tá certo? Então, só para relembrar esses conceitos, né? Então, partindo daí, você pode pegar o número de linhas da matriz e o número de colunas desse modo. Esse len aqui é a função len para uma lista. Então, está pegando aqui matriz, matriz foi definida aqui em cima, qual vai ser esse valor aqui? Vai ser 3.
Porque o len ele vai pegar a quantidade de itens de matriz. Quantos itens a matriz tem? Lembrando, a matriz é uma lista de listas. Essa listona aqui. Essa lista de listas tem 3 itens. Cada um deles é uma lista. Por isso que aqui aparece 9 números, mas na verdade os itens, o número de itens disso aqui é 3. Porque são 3 itens que cada um tem 3 itens, entendeu? A matriz tem 3 itens. Cada item da matriz é uma lista, onde cada lista contém 3 itens, que são números inteiros, né? Então, só para esclarecer isso, né? E aí, depois para você pegar o número de colunas, como que você faz? Aqui o que, que ele está fazendo? Ele está pegando a primeira linha e jogando a função len nela, ou seja, pegando o número de itens da primeira linha. Ora, se a matriz é bidimensional, se você pegar o número de itens da primeira linha, você vai ter o número de colunas, assim como se você pegasse de qualquer uma das linhas, né? Então esse é um códigozinho rápido para você pegar o número de linhas e colunas de uma matriz, da forma como estamos trabalhando. Joia? Então aqui tem mais alguns códigos, né? Vamos só revisar rapidamente eles. Esse é um código para adicionar uma nova linha matriz. Então vamos supor, se você tem aqui uma matriz vazia, declaramos uma matriz vazia, vamos adicionar essa linha nova e vamos adicionar uma outra linha também. 90, 91, 95. Vamos dar o print nessa matriz para ver se realmente esse código funciona da maneira que nós estamos esperando, né? Bom, aqui. Imprimiu essa matriz. Essa matriz é uma lista de listas, lembrando, onde a primeira lista, que corresponde à primeira linha, tem os itens 10, 11, 12, e a segunda linha contém os itens 90, 91, 95, que é exatamente o que nós estávamos esperando aqui, porque nós adicionamos essas duas linhas nessa ordem, né? Então aqui a função append não é novidade, é uma função para adicionar item a uma lista, né? E como a nossa matriz é uma lista de listas, a gente pode usar ela aqui e ir adicionando sempre uma linha inteira, né, na matriz. Joia. Se você quiser modificar um item da linha específica, você pode simplesmente, né, usar esse aqui. Então aqui eu estou substituindo uma linha por outra linha. Então vamos supor que eu queira substituir a primeira linha, linha 0, por... Vamos fazer uma coisa diferente, por caracteres x, y e z. Isso é perfeitamente possível em Python, né? A matriz não precisa ser só de inteiros, apesar de normalmente ser todos itens do mesmo tipo, né? Esqueci da vírgula. Tá de novo. Aqui, pronto. Então substitui a primeira linha da matriz por x, y e z. Né? Nada mais é do que você pegar a primeira linha da matriz e substituir por outra linha. Isso também é bem possível. Aqui existe um outro código para adicionar uma nova coluna à matriz. Então aqui, esse já é um código mais dificilzinho. Então vamos pegar essa matriz aqui, né? Aqui eu preciso saber o número de linhas da matriz, número de linhas M da matriz, e ele vai substituir a primeira coluna, quer dizer, vai adicionar uma nova coluna à nossa matriz. Então, aqui é a coluna nova, né? Na verdade, essa é uma coluna que contém os itens menos 1, menos 2, menos 3, e eu quero adicionar na minha matriz, que tem exatamente uma matriz assim, com 3 linhas, né? Então, como que eu faço? Faço isso. Ir variando em cada linha. Para cada linha, eu adiciono um novo item, que vai ser o item começando do 0, 1, 2 e assim por diante, né? Então, a variável i aqui
indexa perfeitamente em relação ao número da linha. Então se a gente fizer aqui o print depois da matriz, antes e depois, né? A gente vai ver aqui estava uma matriz comportadinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois ela cresceu mais uma coluna em cada linha. Menos 1, menos 2 e menos 3, conforme nós estávamos esperando, né? Então, para isso, bastou esse código aqui. Vejam bem com calma isso aqui, porque ele é um pouco mais complexo, né, do que a linha. Ele precisa de um laço para você poder adicionar em cada linha, né? Não dá para fazer direto, como no caso da substituição de uma linha inteira. Joia. Então, assim, aí aqui tem mais alguma coisa sobre colunas. Aqui tem um laço muito interessante, que é verificar se um item de determinado valor está dentro de uma matriz. Isso é, assim, muito recorrente se você for trabalhar com matriz, né? Você vai querer processar e descobrir se um determinado item X está lá. Vamos dizer que X é 99. Se nós executarmos esse código, vamos fazer um if aqui apropriado. Existe igual a false, não foi encontrado. X igual a vamos executar. Não foi encontrado x igual a 99. Por quê? Porque a matriz realmente não tem esse elemento. Vamos imprimir aqui em cima para ficar mais claro. A matriz é aquela padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então não tem 99. Agora, e se eu buscar pelo elemento 8? Vamos executar e vamos ver. Existe, está na posição 2, 1 da matriz. Ou seja, a posição 2, 1 é a posição da terceira linha da segunda coluna. Aqui está o 8, né? Então, ele realmente foi encontrado. Ótimo. Também vale muito a pena dar uma olhadinha com calma nesse código, né? Porque o que ele faz é que ele processa IJ para linha e coluna, passando por todos os itens da matriz, então, e aqui dentro um if. Se existir, coloca uma flag em true, e essa flag é assumida falsa lá fora do laço. E aqui um break. Ou seja, quando ele atingir aqui, ele já dá break, porque ele já encontrou o item que ele buscava, não tem por que percorrer esse laço até o final. Esse é um laço que assim acontece bastante, então você salvando essa estrutura pode ser bastante útil em outros códigos com matriz, né? Aprender a utilizar essas variáveis booleanas, onde você primeiro assume que não existe ou que existe, ou que sim ou que não, determinada condição, e depois verifica dentro do laço se aquela condição é verdadeira ou não. E aí modifica a variável se necessário. Tá certo? Joia. Então, o que mais é importante aqui é... com certeza isso aqui, né? É uma extensão. Então aqui ele modifica um valor. Esse código aqui ele vai verificar se o elemento x existir, ele troca por um novo valor aqui. Também segue na mesma ideia, né? Bom, por fim a gente tem três exemplos aqui, exemplo 1, 2 e 3, de códigos relacionados a integrar o conteúdo da matriz com o conteúdo das funções. Então eu vou executar esses códigos aqui já num arquivo que eu preparei especificamente para isso, que é esse aqui, que executa todo o exemplo. Então eu vou passar primeiro com vocês. Olha só. Vamos executar aqui do lado e vamos ver ele funcionando. Bom, aqui está. Esse primeiro exemplo é o seguinte, é uma função multiplica elementos pares. Exemplo 1. A função abaixo recebe matriz e multiplica por 2 todos os elementos pares. Não faz nada com os elementos ímpares. A função modifica o conteúdo da matriz de entrada. Então, a matriz vem aqui como argumento da função. Mn aqui eu estou obtendo
o número de linhas e colunas da matriz. Esse laço percorre todos os elementos da matriz. Aqui eu verifico se o elemento é par. E se for, eu multiplico por ele por 2. Efetivamente aqui, como estamos trabalhando com matrizes e ela é passada como argumento, eu estou modificando a matriz original do programa, né? Ou seja, estou modificando o conteúdo da matriz de entrada da função. Deste modo, neste código abaixo aqui que utiliza a função, primeiro é declarada uma matriz, depois impressa essa matriz e nós chamamos a função com essa matriz. E depois imprimimos aqui embaixo, ó, multiplica elementos pares da matriz é aqui embaixo. Ou seja, os efeitos, essa função irá modificar essa matriz aqui e os efeitos dessa alteração estarão visíveis nessa variável aqui de baixo. Ou seja, está manipulando os mesmos dados. Isso é igual ao funcionamento das listas e diferente. Então, as listas e matrizes, quando nós passamos o argumento de função, é diferente do comportamento de números inteiros. Só para vocês lembrarem, né, números inteiros, quando a gente passa como argumento de função para o Python, se nós lá dentro modificarmos o número, não é alterado fora da função, mesmo que as variáveis tenham o mesmo nome. Então, só para lembrar esse conteúdo, né? Então, voltando aqui à função, né? Cada elemento par foi multiplicado por 2. Então, a gente pode ver que 2 foi para 4, 4 foi para 8, 6 foi para 12. Né? A função executou conforme esperado. No exemplo 2, você tem o seguinte. Exemplo 2, a função abaixo recebe uma matriz e multiplica por 2 todos os elementos que estão nas linhas de número par. Ou seja, linhas 0, 2, 4 e assim por diante. A função modifica o conteúdo da matriz de entrada, igual à função anterior. Então vamos lá. Aqui no exemplo, a matriz padrão está aqui. Na linha 0 a gente vê que multiplicou por 2 elementos, na linha 1 não, e na linha 2 multiplicou. Então também funcionou conforme esperado. Como que funciona o código? Mesma coisa, processa todos os elementos. Aqui ele só verifica se o elemento está na linha de coordenada par. E se for, multiplica o elemento por 2. O resto é o mesmo funcionamento do anterior. Agora um exemplo mais diferente. Esse aqui já é um exemplo, eu diria, totalmente diferente. Porque olha só. Exemplo 3. A função abaixo recebe uma matriz e retorna uma nova matriz de tamanho m por n. Nessa matriz retornada, cada elemento que é maior do que 100 é alterado para 100. Ou seja, todos os elementos maiores, 200, 300, é alterado para 100. A função não deve modificar o conteúdo da matriz de entrada. Isso aqui muda totalmente a especificação de uma função. Porque se a matriz passada como argumento de função não é modificada, e sim, na verdade, nós retornamos uma nova matriz, é preciso garantir que essa matriz não será modificada. Se você realizar um código que modifica esses dados, poderá causar um bug, né, no seu programa, porque foi especificado na descrição do exercício, né, do problema, que a função não deve modificar o conteúdo da matriz de entrada. É somente para a leitura, não para a escrita nesses dados. Então, ao escrever o código, você tem que se certificar de que você não está alterando nenhum conteúdo dessa matriz, tá certo? Então vamos lá. M e N pega as coordenadas da matriz. Aqui vamos realizar uma cópia da matriz. Não é tão simples realizar uma cópia da matriz pelo mesmo motivo de que não é tão simples realizar uma cópia das listas, né? Vocês se lembram bem que o operador de atribuição de listas não funciona da mesma maneira que números inteiros ou strings, enfim, tipos imutáveis no Python, né? Embora nós não vamos estudar esse conceito de tipos imutáveis ou mutáveis por enquanto. Então, basta lembrar que matriz e listas funcionam diferente. E nesse caso aqui, para realizar uma cópia de matriz, nós precisamos de um código semelhante a isso.
Aqui ele faz uma cópia de linha por linha e adiciona essa nova linha nessa matriz, tá bem? E aí, aqui faz as alterações, já na nova matriz. Então, a matriz mesmo nunca é alterada. Você percebe que não existe nenhuma linha onde matriz está do lado esquerdo do operador de atribuição, né? Somente do lado direito, como cópia. Então, a nova matriz, sim, nós verificamos cada elemento se for maior do que 100, nós alteramos, regulamos ele para 100. E por fim, retornamos a nova matriz. Então, tranquilo, né? Aqui cobra todos os conceitos. Nós declaramos uma matriz vazia, enchemos essa matriz vazia nessa linha aqui com uma nova linha que é uma linha copiada da matriz original. E aqui alteramos um elemento da matriz, por fim retornamos ela. Neste código aqui, como ficou o teste da matriz máximo 100, matriz original é assim, mas na verdade vamos colocar aqui, né? Deixa eu só corrigir aqui a ordem. Pronto. Ó. Matriz de teste, nossa, tem os elementos 600 e 900. E a matriz máximo 100 matriz é a mesma matriz, só que os elementos maiores do que 100 foram alterados para 100. Foram capados a no máximo 100, né? Então, realmente performou como nós queríamos e é muito interessante porque olha só, dessa vez a gente está imprimindo o retorno, né, da matriz. Diferente daqui onde a gente tinha que imprimir a matriz, que era uma variável declarada aqui. Nós não estávamos fazendo isso aqui, ó, pegando isso aqui, dando print direto, até mesmo porque a função não retorna nada. A função aqui, função do exemplo 1 e do exemplo 2, elas modificam a própria matriz de entrada da função. Já na função 3, a entrada não é modificada, a matriz de entrada, mas sim nós retornamos uma nova função, uma nova matriz. Essa sim é impressa, contém o resultado que nós gostaríamos, que é a matriz limitada até no máximo 100. Tudo bem, tá joia? Então, na descrição do vídeo, né, no YouTube, você vai ter o link para esses códigos de exemplo, né? É importante assim estudar com calma, ver se você entendeu e utilizar, né, esses códigos como base para o seu estudo de prova e de realização dos exercícios também com matrizes. No mais é isso, essa era uma aula só para reforço de tirar as dúvidas, né? E qualquer dúvida vocês podem ir comunicando a partir do AVA ou a partir do WhatsApp, até mesmo preferencialmente no WhatsApp é mais rápido, tá certo? Valeu, pessoal. Assim encerramos essa aula.